Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. Hoje eu estou aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e estou aqui para mais uma palavra pastoral, né? Atrás de mim vocês estão vendo aí o Supremo Tribunal Federal, né? E eu gostaria de falar com os irmãos a respeito da vida de Jacó, né? Talvez você que esteja assistindo esse vídeo seja uma pessoa cristã, né, que serve a Deus, mas que você tem muitos problemas familiares, né, desavenças às vezes com o irmão, com o pai, com a mãe. Eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito de Jacó, né? Jacó também era um homem que tinha bastante problemas familiares, mas o Senhor estava trabalhando na vida dele, né? E o Senhor também quer trabalhar na vida dele, irmãos, porque o crescimento cristão, né, a maturidade espiritual, ela é um caminho, né? Ela é um projeto na nossa vida, né? O crescimento cristão, a maturidade cristã não vem de um dia para o outro. Ela vai crescendo à medida que você vai vivendo com Deus. E foi assim que aconteceu com Jacó, né? Jacó também era um homem que tinha bastante problemas na família. Jacó já começou a sua luta a partir do seu nascimento, né? Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão Esaú, né? Eles eram irmãos gêmeos. E a palavra de Deus diz que os dois, Esaú e Jacó, brigavam no ventre de Rebeca. Certa feita, Rebeca perguntou a Deus: o que está acontecendo no meu ventre? Aí Deus respondeu para ela que no ventre dela haveria duas nações, são duas nações brigando, sendo que o mais velho iria servir o mais moço. Então nós percebemos na vida de Jacó uma série de problemas, né? Um dos problemas que Jacó tinha é que Jacó era o preferido da sua mãe. Já seu irmão Esaú era o preferido do seu pai. Então você veja aí as dificuldades, né? De questão de preferência. E nós temos muitas vezes isso nos lares, né? Nas casas em geral, esse problema de preferido, né? E Jacó então era uma pessoa mais pacata, mais voltada pelo lado da mãe. Esaú era caçador, mais voltado para o lado do pai. E certa feita, né, chegou a questão do direito de primogenitura, né, que Isaac queria passar para Esaú, mas a sua mãe, sabendo disso, então ela fez ali um planejamento junto com Jacó, e acabou Jacó então roubando o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Isso levantou a fúria de Esaú, né? Veja aí a briga entre irmãos, né? Isso levantou a fúria de Esaú, e Esaú então queria matar Jacó. Então a sua mãe pediu para que Jacó fugisse, né, para a terra do seu tio Labão. E Jacó então foi para a terra de Labão. No caminho, né, quando ele estava indo para a terra de Labão, a palavra de Deus diz que Jacó, ele parou em Betel. E em Betel ele teve a sua primeira experiência com Deus, né? Em Betel ele parou em Betel para descansar, e quando ele estava ali descansando, a palavra de Deus diz que ele teve um sonho. E esse sonho ele viu uma escada que ia da terra até o céu. E nessa escada tinha anjos subindo e descendo. Irmãos, essa foi uma das primeiras experiências que Jacó teve então com Deus. E esse anjo, essa escada, né, ela representa o próprio Cristo, né? Porque Cristo é que une os céus e a terra. E nós vemos então que esses anjos que subiam e desciam são os anjos que estão nos servindo, que a palavra de Deus diz lá em Hebreus que os anjos, eles são colocados para servirem os santos. Então Jacó teve essa experiência com esse sonho, com essa escada, e a partir desse sonho, o anjo prometeu então que iria estar ajudando Jacó em todos os momentos da vida dele, né? E o anjo então trouxe essa mensagem para Jacó, e Jacó então guardou essa mensagem no coração dele, né? E Jacó então ele prosseguiu a sua viagem. Jacó então foi para a terra do seu tio Labão, e chegando lá então, Jacó teve várias experiências, né? Jacó ali começou a montar a sua família, né? E Jacó então teve algumas desavenças com seu tio Labão, né? E ele gostava de Raquel,
trabalhou 7 anos, mas ao invés de Raquel, Labão deu para ele Lia, né? Mas mesmo aí depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. E naquele período que Jacó esteve ali com Labão, Jacó ele prosperou, né? O Senhor disse que ia abençoar ele através daquela visão que ele teve da escada. E a vida de Jacó então prosperou. E Jacó então começou a ter muito gado. E o Senhor, uma certa feita, pediu então para que Jacó voltasse para a sua terra. E Jacó então pegou sua família, suas 2 esposas, né? Raquel e Lia. A palavra de Deus diz que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Aí você imagina como é que era o lar de Jacó, né? Lia sabendo que Jacó amava mais a Raquel, né? Mas Jacó então pega suas 2 esposas e volta para a sua terra. E no caminho, irmãos, Jacó teve uma experiência bastante interessante. E essa experiência eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Jacó, quando estava despedindo a sua família, ele ficou um momento só. E nesse momento que ele ficou só, a palavra de Deus diz que ele teve uma luta com o anjo. E essa luta, ocorreu durante toda a noite. Essa luta, irmãos, não é uma luta física, mas sim uma luta espiritual. Porque se fosse uma luta física, certamente o anjo teria vencido essa luta. Mas essa luta foi uma luta espiritual. E essa luta que Jacó teve com o anjo é a luta que todos nós temos. É a luta que nós temos a cada dia para nós podermos crescer espiritualmente. É a luta que os servos de Deus têm a cada dia para poder verdadeiramente ser um servo fiel, ser um servo vencedor. Essa luta é a luta de todo cristão. E Jacó então teve essa luta com o anjo, ele passou a noite toda lutando com o anjo. E a palavra de Deus diz que esse anjo é o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Cristo, né? Não é em todos os lugares onde aparece a palavra anjo do Senhor que significa Cristo. Mas nesse local da Escritura, o anjo do Senhor é o próprio Cristo. E Jacó então teve essa luta com o anjo. E a palavra de Deus diz que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. E a partir daquele momento, né, quando passou a noite, no dia seguinte, esse anjo mudou o nome de Jacó, né? E a palavra de Deus diz que o nome de Jacó deixou de ser Jacó, porque Jacó significa enganador, suplantador, traiçoeiro. E a partir daquele momento, daquela experiência com aquele anjo, o nome de Jacó passou a se chamar Israel. E a partir daquele momento, então, Jacó começou a ter experiências com Deus. Apesar de continuar tendo as suas falhas, porque nós somos assim mesmo. O cristão, ele tem as suas falhas, mas o Senhor vai ajudando, ele vai crescendo espiritualmente. E foi isso que aconteceu com Jacó, né? Jacó teve essa experiência, mas mesmo assim, ele ainda continuou tendo algumas falhas, mas ele foi crescendo espiritualmente, né? E Jacó, então, a partir dessa experiência, a palavra de Deus diz que depois dessa luta ele ficou manco da coxa, né? Esse deslocamento da coxa significa a marca que Jesus deixou na vida dele. Significa uma marca de dependência, ou seja, a partir daquele momento, Jacó não faria nada pelas suas próprias forças, né? Porque Jacó, ele precisava se apoiar em algum lugar, né? E agora, para ele fazer alguma coisa, ele precisava se apoiar em Deus, né? Então, Jacó deixou Deus, né, deixou uma marca na vida de Jacó. E da mesma forma, irmãos, como Deus trabalhou na vida de Jacó, né, e Jacó foi crescendo espiritualmente. A gente vê que lá no final da vida dele, né, Jacó teve um encontro com seu filho José, que ele pensava que estava morto, né? E Jacó então foi para o Egito, e ali então viveu a sua vida, né, no Egito até a morte dele. Então a gente vê realmente a transformação que Deus então fez na vida de Jacó. E Deus quer fazer essa transformação na sua vida, né? Então, se a sua vida é uma vida conturbada, você tem problema aí com seus parentes, com seu pai, com sua mãe, muitas vezes desavenças. Acontece às vezes de um irmão ficar sem falar com o irmão durante muito tempo. O pai não fala com a mãe, né? O pai não fala com o filho, né? A esposa não fala com o esposo. Então, se você está vivendo num lar desse, e se você quer verdadeiramente servir a Deus, saiba que
Deus está com você, né? Se você tem esse desejo no seu coração de crescer espiritualmente, então lute com o anjo, né? Lute com o anjo para que você seja vencedor e para que ele possa transformar o curso da sua vida da mesma forma que fez com Jacó. Amém, irmãos? Então fica essa palavra no seu coração, que Deus possa estar abençoando a sua vida, né? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, né, peço aí que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. O canal tem vários estudos aí da Palavra de Deus, você pode consultar, né? E fique atento aí aos próximos vídeos que estaremos postando a respeito de vida de palavras pastorais. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.